Olá, amigos do canal Intermediário, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui. Hoje, diferente do CI Podcasts, estamos inaugurando um novo formato. Essa é a inauguração desse formato, que é o CI Debate. E para nossa alegria, com duas mulheres aqui hoje, recebendo aqui do meu lado direito a Soraya Leal, seja bem-vinda. E do meu lado esquerdo, eu tenho até que anotar, porque é um nome diferente, é Rúbia Béranger. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada. Pessoal, a ideia aqui desse CI Debate é trazer esclarecimentos, né? Trazer pautas de temas sensíveis, de temas até complexos e polêmicos em alguns momentos, mas que são discutidos no nosso seio familiar, que são discutidos nas universidades, na política, e que cabe sim um esclarecimento, um foco, né? Uma atenção para elucidar e te ajudar a formar opinião. Se você ainda não tem uma opinião sobre os temas que serão discutidos aqui, você possa também contribuir. Hoje teremos o tema feminismo aqui na nossa mesa e com certeza com essas duas mentes brilhantes aqui, a gente vai aprender bastante, pedindo desde já paciência, comigo principalmente, mas que vai dar tudo certo. É isso aí? Tá certinho. Vamos lá? Então, por favor, gostaria que você se apresentasse, Soraya, nesse início. Bem, eu sou a Soraya Leal, sou moradora aqui de Itapecerica da Serra, alagoana. Vim para cá desde 1996. Sou formada em turismo, estudante de direito, feminista, agente social, mulher, mãe, filha, amiga, funcionária pública aqui de Itapecerica da Serra. E é isso. Seja a gente vai se conhecendo um pouquinho ao longo da entrevista. Teremos bastante tempo. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. E, por favor, Rúbia, se apresente ao público. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Rúbia Béranger, eu sou jornalista, já há uns 6 anos mais ou menos, né? Eu sou pró-vida, então eu tô aí à frente... Teve agora os 40 dias pela vida, então assim, eu sou uma pessoa muito bem engajada nesse contexto. Sou católica, já trabalhei no jornal São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. E o que mais que eu posso falar de mim? É tanta coisa, né? Bom, eu moro atualmente na região do Itaquera e trabalho também para o Jornal do Brás. Seja bem-vinda. Mais alguma coisa? Acho que vai ter tempo da gente conhecer um pouquinho mais, né? Mas seja bem-vindo, obrigado pela confiança de estar aqui conosco. É um né? prazer. É sempre bom receber mulheres aqui, né? Saber a opinião feminina sobre esses temas. Então, vamos começar. Acho que o tema feminismo é um bom tema de entrada aqui para o nosso CI Debate. O primeiro debate é feminino. Primeiro debate. Que legal. Parabéns Legal. aí pela escolha. Você não tá direito. Eu vou começar, então, até para esclarecimento de quem está nos assistindo, vou perguntar para a Soraya. Soraya, o que é o feminismo? Como você vê o que é o feminismo? Tá. Eu vou falar de forma bem simples e objetiva. Tá. Desculpa, a gente vai startar aqui, pessoal, um cronômetro a cada tempo de resposta, para que a gente possa ser dinâmico, né, e ser justo aqui com os nossos convidados. Exatamente, por favor, desculpe, fique à vontade. Valendo. Tá, vou ser bem simples e objetiva para que haja um entendimento assim bem fácil da galera que está assistindo a gente em casa. O feminismo nada mais é que um movimento da sociedade por direitos para as mulheres. Quando a gente fala de direitos, é por aqueles que a gente não tem ou que a gente está tendo uma discrepância desse direito, né? É menos direito do que aquilo que nos é de direito. Então, o movimento feminista é esse, é a luta por direitos de toda a sociedade, diga-se de passagem. E eu vou só pedir um complemento. Há quanto tempo você defende, né, essa pauta, Soraya? Olha, eu sou engajada na política porque eu acredito que o movimento ele tem um engajamento político, social. Eu sou engajada desde os meus 15 anos, né? Então, eu tô com 35... 20 anos aí. 20 anos, desde a época do colégio. E... então, praticamente 20 anos, porque a gente está sempre dentro do movimento de direitos de minorias, né? Então, toda aquela minoria que a gente vê que está sendo retirada, a gente está ali lutando. E o movimento feminista, ele trabalha lado a lado com a minoria, com as minorias. Então, é isso. Uns 20 anos. Então, por favor, Rúbia, para você, o que é o feminismo, o que representa? Tá certo. Bom, o feminismo, ele, na minha concepção, através dos estudos que eu tive,
ele realmente ele foi criado pelo comunismo, pela agenda comunista. E ele foi criado justamente para poder tirar da mulher aquilo que é de importância para ela. E o que é de importância para a mulher desde os primórdios? A importância da mulher em cuidar da família, em fazer aquilo que o homem ele não pode fazer. Então, assim, a princípio, eu penso que ensinaram pra gente que o feminismo foi aquela coisa estrondosa, que as mulheres precisam lutar pelos seus direitos. A questão é que ela sempre teve os seus direitos garantidos, entendeu? É claro que teve um ponto da história onde ela não tinha tanta liberdade para fazer determinadas coisas. Entretanto, eu acredito que o feminismo, ele realmente veio com uma questão mais ideológica e para realmente afastar da mulher daquilo que ela realmente sempre foi, que é ser mulher mesmo, entendeu? Entendi. Perfeito. Então, você acredita que a forma... Aí eu vou começar agora uma pergunta para você. Desculpa, você tem uma tréplica aqui? Tenho, claro que tenho. Desde sempre a gente não teve direitos garantidos, né? Não teve? Não. E assim, vamos lá, eu muito me surpreendo em você ter dito no começo que você tem estudos históricos. Muito, porque o estudo histórico demonstra que nós mulheres, lá, vamos falar de Brasil, né? 1500 a 1800 e pouco, no processo colonial, por exemplo, a gente teve o processo de a gente era posse dos homens, né? A gente era tida como posse. A mulher branca, ela era posse como doméstica e como procriadora. A mulher negra, além de ser posse doméstica procriadora, também era braçal na lavoura e no campo. Aí a gente vai lá para o Império, onde a gente também, o Brasil Império, a gente também não avançou, teve as primeiras constituições e tal no Império, com Dom Pedro, mas a gente também não teve, relevância, a gente não conseguiu avanços históricos e sociais. Soraya. A gente só começou a ter avanços sociais em 1930, com a Constituição de Getúlio Vargas, quando a gente, em 1932, a gente teve acesso na Constituição que a gente começou a poder movimentar a relação política, né? Então, a gente começou a ter direito ao voto e começou a ter direito a participar da política, né? Onde a gente teve aí Carlota Pereira, se eu não me engano, a primeira deputada federal, em 1934. Então, assim... E aí começam os avanços e tal. Então, assim, os direitos sempre houveram? Eu acho que não. Então, quais são os direitos que o homem, que a mulher tem e que o homem tem e a mulher não tem? Não, você disse no começo... mas assim, você disse no começo que desde sempre tivemos os direitos e éramos iguais. Exato. Então, só que a questão... existe uma desconstrução histórico-social. Não existe. A questão é que eu quero saber... Você nega a história? Não é que você nega a história. Eu estudei muito bem história. A questão é que... Qual que é o objetivo da mulher ser engajada em política? Qual que é o objetivo? Me fala isso. Eu quero saber a questão seguinte. Quais são os direitos que o homem tem e a mulher não? Porque que eu saiba, a mulher ela tem muito mais direito do que o homem. Eu vou só interromper, porque está na pauta, a gente vai entrar nesse tema também. A Princesa Isabel, ela sempre foi uma mulher abolicionista. Então, assim, com relação ao Brasil Império, a gente sabe que realmente houve escravidão e tudo mais. Só que a questão é que todos eles eram escravizados. Então, não tinha diferença entre homem e mulher. Tinha a diferença dos trabalhos pelos quais os escravos faziam parte. Então, claro que as mulheres, elas tinham realmente a questão da casa, a questão de trabalhos, talvez, de uma coordenação motora mais fina do que o homem. Só que a questão principal o feminismo, ele foi criado para descentralizar o quê? A família. Então, o que eu penso ele realmente foi isso. Porque o feminismo, ele fala, porque as mulheres têm que ser igual aos homens. Desculpa, eu não concordo com isso. A mulher, ela não tem que ser igual ao homem. Afinal, a mulher, ela foi feita justamente para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Da costela de Adão. Mais ou menos isso. Acabou o tempo. Então, agora eu vou passar para a continuidade aqui do tema. Eu vou perguntar, eu vou novamente começar aqui com a Soraya. E no final, só um parêntese, no final a gente abre aí um tempo para vocês
falarem de forma um pouco mais aberta. Sim, claro, as considerações, enfim. Tranquilo, tudo bem. Soraya, e aí, então você estava contextualizando a questão dessa cronologia, né, dos registros históricos, mas aí um depoimento meu, pessoal, eu acredito que tenha ficado mais transparente para as pessoas que não são engajadas no feminino há menos tempo, a coisa de 10, 15 anos que a gente vê mais, principalmente visibilidade na mídia, né? Contando então desse tempo para cá, aí eu posso estar errado ou não, mas desse tempo para cá, de 15, 20 anos para cá, houve uma evolução, no teu ponto de vista, nas conquistas que o feminismo busca, que o movimento feminista busca? Houve uma evolução nesse sentido? Olha, sim, eu acho que o movimento, eu vou começar um pouco antes, assim, quando a gente fala movimento feminista, quando a gente fala feminista, não é como se fosse um time de futebol, tá? Olha, eu sou feminista, não é isso. Sabe aquela coisa assim, aquela lógica que fala, ó, ela é mulher, ela é ser humano, ela é mulher, logo... não, o ser humano morre, ela é mulher, ser humano, logo ela vai morrer. Eu luto por direitos, na diretriz de luta de direito para as mulheres, eu luto por direito para as mulheres, logo eu sou feminista. Então, assim, não é... O nome feminismo é um nome dado à luta. Então, não é eu sou feminista, não, eu luto por direito para as mulheres. E isso me faz com que seja feminista. Poderia ser outro nome. Agora, sim, claro, vamos falar sobre os avanços. Quando a gente fala tivemos muitos avanços, né? A gente fala do ponto de vista jurídico, por exemplo. Em 2006, por exemplo, um dos avanços foi a Lei Maria da Penha. Quando a gente fala que a gente busca igualdade dentro das diferenças, tá? Porque o princípio da igualdade na nossa Constituição, ela fala muito sobre isso. Tratar os iguais como iguais, os diferentes como diferentes, na igualdade e na proporção da diferença. Então, assim, a gente busca a igualdade na proporção da diferença. Então, quando a gente fala da violência, por exemplo, doméstica, existe uma diferença física que proporciona com que as mulheres sofram mais a violência doméstica, cultural, física, enfim. Mas aí a gente fala assim, mas vocês não são iguais? Somos iguais dentro das nossas diferenças, né? Então, a Lei Maria da Penha, que efetiva juridicamente um crime, né? Um crime doméstico, por exemplo, ele é um dos avanços. Tá. Um dos avanços. Tá. Você concorda, Rúbia, na sua opinião, houve um avanço nesse engajamento, nessa luta do movimento feminista nos últimos 10, 15 anos? Olha, eu não posso falar pelo movimento feminista, mas eu acredito que a sociedade num todo, ela se evoluiu. Então, assim, da mesma forma em que os direitos para com homens e para com mulheres, ele existiu, isso também acontece, né? Então, quando a sociedade ela começa a se evoluir, ela se evolui realmente num todo. Então, não tem como você deixar uma parte de fora, se a gente fala sobre evolução. Então, é claro que a sociedade em si ela evoluiu, mas eu não posso atribuir isso ao feminismo. Tá, seria uma evolução natural da sociedade, da civilização. Até mesmo porque eu acredito que a sociedade ela se evolui conforme o seu tempo. Então, poxa, estamos no século XXI, estamos em 2021, do século XXI, ela se evoluiu a essa proporção, as proporções que o nosso tempo ele precisa. Bem como leis antigas, a gente não pode comparar com as leis do passado, né? A gente não pode comparar uma lei antiga com uma visão atualmente, porque são sistemas diferentes, entende? Entendo. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a sociedade, ela evoluiu. Ela citou também a Lei Maria da Penha. Eu, poxa, super concordo isso. Eu concordo também que a mulher, ela sofre agressão. Mas o homem também sofre agressões físicas. E é claro que a gente não pode medir força, não estou nem falando nessa questão. Mas ela evoluiu como um todo. Perfeito. Tréplica? Fique à vontade. A evolução da sociedade, inclusive dos direitos das minorias e o direito das mulheres, ela não evolui naturalmente. Ela evolui através de lutas, né? Então, não existe uma evolução natural. Existe evolução através de lutas. Então, se nós adquirimos o direito ao voto, se a gente adquirir o direito à proteção,
a proteção jurídica contra a violência, se a gente adquirir o direito a auxílio maternidade, se a gente adquirir o direito, vários direitos, não é natural, é por luta. E onde não há luta, não se adquire o direito. Então, todos os direitos que a gente tem hoje foi por lutas, foi por mulheres que morreram. Mulheres morreram, mulheres foram violentadas, mulheres tiveram que largar maridos, tiveram que passar por dificuldades econômicas, porque até então era difícil o acesso à mulher no mercado de trabalho. Era muito difícil a mulher ter acesso ao estudo. Perfeito. Então, é um processo aí. Legal. Quer o seu direito de réplica? Quero sim. Fique à vontade. Soraya, como você pode me falar que o feminismo ele luta por minorias, sendo que para cada um homem são 5 mulheres? Para cada um homem? Para cada um homem. Não, na sociedade. Na sociedade, claro. Eu desconheço esse um homem para 5 mulheres. Pois é. Nós temos muito mais mulheres hoje, né? Mas você falou que então existe... Eu vou repetir a pergunta. Um homem para 5. Então, aproximadamente. Se a gente tem 210 milhões de habitantes, a gente tem... Você pega um quinto, é homem e 4... Não, acho que tem um equívoco aí. Não tem equívoco. Não sei se é no Brasil ou se é no mundo, né? Mas assim, como a gente pode falar que a mulher ela é minoria, sendo que nós, mulheres, pelo menos na questão Brasil, nós somos a maioria. Você concorda comigo que não faz sentido? Quando a gente fala de minoria, a gente não está falando substancialmente em quantidade. A gente está falando da minoria quando a gente fala do acesso ao poder. Né? Então, se a gente pegar a população parda, negra, é uma maioria em quantidade. Mas não é a maioria que decide. Então, a gente está falando de poder. Né? Então, quando a gente fala de minoria, é isso. Né? Nós somos maioria como mulheres, sim. Não nessa proporção de 1 para 5, tá? Não é nessa proporção. No entanto, se você olhar o Congresso, somos apenas 15%. Então, somos a minoria do ponto de vista do poder, é isso. Representatividade. Né? Exato. Seria nesse sentido. De decisão e tal. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Rubem, Claro. por favor. Falando de sociedade, de evolução, de representatividade e posicionamento, você acha que hoje a mulher no mercado de trabalho, ela está num pé de igualdade com o homem, principalmente em questão salarial e em cargos de executivo, cargos de liderança? Ou não? Como seriam? Olha, a gente sabe realmente que é um desafio para a mulher, mas, por exemplo, eu como jornalista, eu sei que hoje é crime você, digamos que ambos somos jornalistas, então assim, se eu exerço o mesmo cargo que você, eu não posso receber menos, e justamente porque está na lei isso. Então assim, eu acredito que não, eu acho que a mulher ela tem sim o seu lugar na sociedade, ela tem sim o seu lugar em empresas, eu acredito muito nisso, porque a mulher, ela, intelectualmente, vamos falar um pouco de biologia para poder contextualizar isso rapidinho. Claro. A inteligência que nós recebemos, a nossa inteligência, ela é proveniente de quem? Da mulher. Então, assim, a mulher, ela, com certeza, ela tem um pouco mais de intelecto, não todas, mas ela tem um pouco mais de intelecto do que o homem. Então, assim, para esses cargos de executivo, a mulher ela consegue exercer isso com muito mais maestria do que um homem. Desculpa mais uma vez os meninos que estão aqui, mas sim, nós conseguimos. É claro que existem certas diferenças, mas eu acho que quando a mulher ela tem vontade, quando a mulher ela tem garra, ela vai atrás do que é dela. E conquista. E conquista. Perfeito. O que você acha disso, Soraya, por favor? Eu vou por pontos, né? Claro. Vou começar de trás para frente, que foi a última coisa que você falou. Quando a mulher ela tem vontade, ela conquista. Mas a mulher, ela ter vontade, ter possibilidade, é igual? Não, não é igual. Porque dentro da jornada de trabalho, nós mulheres trabalhamos 18% a mais que os homens. Isso estou falando 18% a mais, que seria a jornada doméstica. Então, se você pega 18 horas semanais, a gente fica meio que impossibilitado da gente poder fazer um curso, uma capacitação. Então, querer nem sempre é poder dentro dessa realidade da mulher. Quanto ao salário que você falou, a diferença salarial, o IBGE hoje aponta na sua última pesquisa que nós ganhamos cerca de 28, alguma coisa por cento, tipo, vamos arredondar 30% a menos, realizando as mesmas funções, tá? Então, isso se a gente contar com a forma de tratativa,
com assédio, que hoje as mulheres sofrem muito assédio no trabalho. Então, hoje, a mulher ganha menos, cerca de 30% a menos. E, além de tudo, 18 horas semanais são atribuídas à jornada doméstica. Então, isso também tira a mulher da competitividade, sabe? Entendi. Você concorda, Rúbia? Olha, eu acredito que os trabalhos do lar, eles também devem ser atribuídos ao homem a partir do momento em que você tem uma rede de apoio, a partir do momento em que você tem alguém para poder te dar essa rede de apoio. Porque o que acontece? Eu acredito sim que assuntos de mulher a gente tem que se tratar, e isso é independente se é feminismo, se não é feminismo, mas eu penso que a rede de apoio nesse momento ela é muito importante. Então, assim, por exemplo, a minha mãe, ela fez... A minha mãe, ela é psicopedagoga, sabe? Ela, sim, cuidava da casa, mas tinha o meu pai para ajudar. Ela, sabe, tinha eu, que já estava um pouquinho mais crescidinha. Então, assim, os trabalhos domésticos também têm a ver com rede de apoio e aquilo que ela passa para os filhos para poder também ajudar isso. Porque a partir do momento em que a mãe, ela sabe que ela quer também os objetivos dela, é claro que, né, tem essa questão de oportunidade, essa questão de desigualdade, mas é uma questão, como é que eu posso dizer? De faixas de... Acabou? Ah, tá. Que levantar a mão. Conclua. Tá, então. Mas é também uma questão de... Eu esqueci o nome da palavra. Classe social. Então, claro, tem mulheres que têm um poder aquisitivo maior e conseguem realmente pagar alguém para poder fazer isso. Entretanto, eu não acho que é um empecilho quando a mulher ela também tem a sua rede de apoio. Concorda com esse posicionamento dela? Quando a gente fala de rede de apoio, a gente fala de um... Eu vou falar do machismo, tá? Claro. Um machismo estrutural. Quando a gente fala de machismo estrutural, é aquele machismo naturalizado, onde o homem ele não faz serviços domésticos, onde o homem ele já trabalha fora, então ele não precisa contribuir em casa. Só que hoje a mulher também trabalha fora, então ele também precisa. Só que é uma desconstrução social, né? Por isso que eu falo que é um dos avanços também, porque antes a gente tinha isso muito consolidado, onde os homens não se doavam dentro dos afazeres domésticos. Hoje se doam um pouco, mas e ainda se vangloriam como se fosse, lavei a louça, hein? Não, né? Mas assim, já está tendo um avanço. Mas é que foi muito naturalizado, né? E parabéns pela sua mãe, pelo seu pai, que contribui com essa relação de divisão de serviços domésticos, mas são necessários. Bom, eu quero perguntar, então eu tinha feito 2 perguntas para a Soraya inicialmente, então eu vou fazer a segunda para você agora. Com relação à descriminalização do aborto. Descriminalização do aborto. Qual a tua visão em relação a isso? Assim, você acha que isso é algo que deva ser discutido? Eu vi que você citou na sua apresentação pessoal sobre os 40 dias pela vida, sim, né? É um sim. movimento, né? Na realidade, é um movimento que está acontecendo no mundo todo, né? Tá. Vou iniciar seu tempo, tá? Fique à vontade. Tá. Tem vários países. E nós estamos lá realmente, né? O pessoal tá agora lá, vai ficar até... Não, acho que agora que tá gravado não tá mais lá. Mas enfim, são 40 dias que o pessoal fica orando lá, justamente pelo fim do aborto. E sim, eu acho que falar de descriminalização do aborto é um absurdo. Porque você tá falando em descriminalizar um crime que é um infanticídio, que é um assassinato, né? Então, eu sou totalmente contra isso, porque a vida, ela acontece a partir da nidação. Então, eu trouxe até aqui para contextualizar para vocês, porque falam muito que o feto, ele não é uma vida, que não sei o quê, e é a partir de 3 semanas. Isso daqui é a representação de um bebezinho de 3 semanas. 3 semanas. Uau! Quer ver? Quero. 3 semanas? Sério? Não, 3 semanas. Não imaginei que teria tantas formas Pois assim. Pois é. Isso não se parece com uma vida? Isso não é uma vida? Porque pra mim é. Então, sim, eu sou totalmente contra o aborto, porque ele é uma vida desde a sua nidação. E a nossa lei, ela é muito clara quando fala que a nossa vida ela é protegida desde os primeiros estágios de vida. Então, a vida ela começa quando? Começa a partir da nidação. Tá, então sobre qualquer circunstância, independente da razão da gestação, você é contra o aborto. Ela é uma vida. Eu trouxe até alguns dados aqui de pessoas que... O que acontece? Desde o começo do ano até agora junho,
foram abortadas 22 milhões de pessoas, segundo o World in Data. E o que são 22 milhões de pessoas? É o estado de Minas Gerais e Tocantins. É muita gente. É muita, muita, muita gente. Isso é qual a janela de... Que ano que é? 2000? Não, nesse mesmo ano. Nesse 2021, Esse, até o do presente dia momento. do dia 1º de janeiro até agora, o mês de junho, são 22 milhões de pessoas 22 milhões. abortadas. São dados mundiais? São dados do World in Data. Tá, pois não, continue. Então, o que acontece? Aí as pessoas elas podem falar, mas o corpo é da mulher, o corpo ele não é da mulher, porque a partir do momento em que uma vida ela é gerada... Obrigada, eu tô aqui passando a minha mão. Então, a partir do momento em que acontece a anidação, já não é mais a vida da mulher. Aí é a vida do bebê, é a vida de um ser humano. E aí a lei, ela realmente ela cobre isso em todos os estágios da vida. Então, quando a gente fala disso, também as pessoas vão falar assim, mas tem várias questões aí seguidas, né? Então, se a mulher não pode... Existem várias coisas que dá para realmente ser cuidadas a partir disso. Eu acho que meu tempo ele acabou. Tá, perfeito. Mas deu para entender bem. Deu para entender bem, Obrigado, né? Ruby. Obrigada, imagina. Soraya, a sua opinião, por gentileza, Soraya Leal, em relação à descriminalização do aborto. Tá. Eu sou contra o aborto, tá? Sou feminista, sou contra o aborto. A questão de descriminalizar o aborto, ele tá também... Eu compreendo as latentes de quem luta. Eu não luto porque sou contra, mas eu tenho uma compreensão. Quando a gente fala eu sempre vejo as lutas dentro de um contexto social. Mulheres evangélicas abortam, mulheres católicas abortam, mulheres sem religiões abortam, tá? São dados. Não está ligado à religiosidade. Então, tanto religiosas ou não religiosas, elas abortam. Tanto ricas quanto pobres abortam, tá? Então, mulheres ricas, mulheres pobres abortam. Eu não sei se é 2 ou se é 3 a cada 10 mulheres já abortaram, eu não lembro direito. Se vocês puderem dar uma olhadinha aí no Google, pode dar uma puxada. O que eu entendo, descriminalizar, ela vai ter uma relação direta com a mulher pobre ou com a mulher rica? A mulher rica, ela aborta dentro de um centro médico, tá? Desculpa, doutor, mas tem médicos que você sabe que eles realizam abortos e dentro de clínicas extremamente especializadas, com enfermeiros, anestesistas e tal. A mulher pobre, quando ela aborta com os meios mais insalubres, né? Com citotec, com ferramentas, com objetos. E aí que tá. Dentro do processo de aborto, quem morre? A mulher rica ou a mulher pobre? A mulher pobre. Porque ela tem medo de ser criminalizada, então ela não procura um pronto-socorro. Ela não procura um hospital. Ela só consegue procurar um hospital quando ela está na situação de necessidade de vida, né? Quando ela está tendo hemorragia, quando ela está tendo problemas decorridos do aborto. Então é isso. Eu compreendo o porquê dessa luta pela descriminalização do aborto. Apesar de não estar... Apesar de ser contra o aborto, eu compreendo a luta. É mais levado pelo lado social. Perfeito. 1 em cada 5. Então é 2 em cada 10. Obrigado, Paulinho. É isso mesmo. Rúbia, você concorda que essa descriminalização ela atinge as classes sociais de forma diferente? Por exemplo, as pessoas que... Aí falando do momento atual e não de uma futura condição. Hoje, os mais privilegiados financeiramente têm esse acesso com todo o cuidado do aparato, enquanto os menos favorecidos financeiramente estão expostos. Você acha que a descriminalização ia trazer um pé de igualdade para essas pessoas? Não ia. Não ia. A única coisa que ia ficar desigual realmente são as vidas que foram mortas ali. Então, assim, eu não vou nem falar realmente da Igreja Católica, porque a gente sabe que os católicos, eles são totalmente contra os métodos, desde camisinha, tudo. A gente, né, o pessoal é contra realmente. Então, assim, mas a informação, ela tá aí pra todo mundo, sabe? Pra quem acredita, pra quem faz uso do anticoncepcional, é que eu não faço uso de nada dessas coisas. Você transa? Transa. Cuidado pra não engravidar. Tem o método Billings, fica tranquila, tá tudo bem. Ai, gente, minha mãe vai ver isso. Mas...
Tá, enfim. Bom, tem o método Billings, ele é muito eficaz, mas eu não vou nem entrar nessa questão de contraceptivos, mas a questão é que a informação ela tá aí pra todo mundo. Então, assim, se você quer dar pra todo mundo, pô, se previne, pô. A gente tá no século XXI, tem camisinha dando de graça no posto, sabe? Hoje em dia nós temos o SUS aí que, através dos nossos impostos, as mulheres conseguem anticoncepcional, um monte de coisa. Então, assim, eu não acho que a gente tem que descriminalizar o aborto, porque isso é um crime contra a vida em si. Isso já é o bastante. Entendeu? A partir do momento que você interrompe uma coisa, então... Poxa vida, aí vão falar de várias coisas. Vão falar, ai, mas e quando a mulher é estuprada, que não sei o quê. Poxa, existem vários lugares onde a pessoa ela pode colocar o seu filho num lugar seguro para ela ser adotada. Eu tenho vários tios, e eu tenho tios que eles foram adotados por pessoas maravilhosas e que hoje eles vivem super bem, sabe? Então, assim, e quando eu falo super bem, eu não falo nem de dinheiro. Eu falo realmente de estar num lar onde a pessoa ela é amada, sabe? Ela realmente... A morte, ela não é... Quando uma mulher ela aborta, isso não vai deixar ela de ser menos mãe. Ela vai ser mãe de um filho morto, né? Então, sim, eu sou totalmente contra isso. Perfeito. Senhora, algum comentário adicional sobre esse tema? A gente pode passar para o próximo? Vamos passar para o próximo? Pode ser, combinado. Aí eu quero te fazer o seguinte ponto aqui para a gente discutir a respeito. Você falou um pouco da Maria da Penha há alguns minutos atrás, ali, que é super necessária. E tem a pauta do feminicídio, né? Como que você vê hoje essa nomenclatura do feminicídio? Aí tem a delegacia da mulher. Você acha que o feminicídio ele hoje acontece? Que acontece, mas no sentido, a mulher ela tem sido cada vez mais vítima de crimes, né? De homicídio, vamos falar de homicídio, porque o nome é feminicídio. Como que você vê isso? Ou você acha que... não deixa eu reformular a pergunta aqui. Melhor. Eu me perdi na pergunta. Que eu fiquei confuso também. Bom, pessoal, vou seguir aqui para a próxima pergunta, para o próximo tema, na verdade. Soraya, seria relacionado ao feminicídio. Qual é a tua opinião em relação ao feminicídio, para ser bem direto? Bem, o feminicídio, ele existe, né? A gente tem que entender o que seria um homicídio e o feminicídio. O feminicídio, ele é ligado à relação pátrio-poder do homem com a mulher, né? Então, essas mulheres que são assassinadas, elas, de alguma forma, elas são tidas por esses homens como posse, né? Como se fosse como se eles exercessem um pátrio-poder sobre ela. E eles existem. Quando eu falo que um homicídio, um homem assassinou a mulher num assalto. Gente, isso não é feminicídio, tá? É um homicídio. Ele não atribuiu o ato de assassinato ao ato de relação de proximidade, de poder. Então, existe sim. Tá. E é aquilo que eu falei bem no começo. É o machismo estrutural, né? Que vem lá de trás, que a mulher ainda é posse desse homem. Que ele não consegue compreender que ela quer seguir, quer ter suas decisões, quer ter sua nova vida. E aí ele se acha por bem eliminá-la, porque é objeto, é posse, e se não serve mais para mim, se não está mais para mim, a gente elimina. É mais ou menos isso. Esse é um ponto muito importante que você trouxe aqui, que assim, o feminicídio não está relacionado diretamente ao assassinato de uma mulher. Por exemplo, ela foi vítima de um assalto. Por exemplo, ela foi vítima de um assalto, ponto. É mais uma relação, por exemplo, de cônjuge, em que o marido, né, assassinou a mulher, ou de pai e filha. É uma relação que há uma ligação entre as pessoas e que ela foi uma vítima de uma situação, de uma pessoa próxima, que tem uma ligação com ela. Seria isso? Isso. Essa relação, eu vejo muito a relação do poder sobre a mulher, né? O feminicídio está ligado a essa relação de poder sobre ela, de posse sobre ela. Então, é mais ou menos isso. Tá, por exemplo, numa empresa, o chefe com a funcionária, alguma coisa nesse sentido, se caracteriza também? Depende. Só se matar. Não, assim, depende muito da relação, do crime específico, né? Tá, perfeito. Ruby, a sua opinião em relação ao feminicídio, né, um tema que está cada vez mais ganhando visibilidade, principalmente nas mídias, né, e essa pauta, como está sendo defendida hoje? Como que você vê? Entendi. Bom, eu acho que seria hipocrisia se eu defendesse a vida e não defendesse a vida na sua totalidade.
Então, eu acho que independente se... eu acho que toda morte, ela deve ser sofrida. Independente se é de um homem, se é de uma mulher, se é de uma criança, se é de um idoso. A gente sabe realmente que a mulher, ela, biologicamente, ela é realmente mais fraca. A gente entende isso. Só que a gente também sabe que a mulher, quando ela quer, ela consegue ser uma agressora dentro de casa. A gente sabe que tem relatos de homens também que eles morrem através, né, por conta das suas esposas, por conta de um sentimento de posse, realmente, porque o mundo, ele tá assim. Então, assim, é claro que a gente sabe que existe essa questão de força, mas a mulher também tem essa força. Vamos pegar aí a Graciane, né, não, brincadeira. Mas o que acontece? A morte, ela tem que ser sentida. Então, com a morte tendo que ser sentida, se a gente pensa que a mulher, ela sofre abuso dentro de casa, o homem, ele também sofre. O homem, ele também é assediado. O homem também tem a sua liberdade privada. É claro que isso, quando a gente trata de criança, quando a gente fala de um idoso, de uma pessoa talvez um pouco mais sensível, porque a mulher, ela é delicada em si. A gente tem que tomar realmente um devido cuidado. A mulher, ela é biologicamente mais sensível que o homem, né? Ela é biologicamente mais sensível, ela não tem tanta força bruta. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não usar realmente a palavra feminicídio para falar realmente sobre os assassinatos de mulheres em si. Porque quando o homem morre, a morte dele também tem que ser sentida. A gente sabe disso. Então, justamente para realmente ter esse cuidado. Agora, colocar uma pena maior ou uma pena menor para um homem ou para uma mulher, eu acho que tem que ser igual para os dois, entende? Perfeito. Soraya, você acha que as penas têm que ser iguais para homem e para mulheres em crimes de homicídio? Quando você fala sobre que homens sofrem assédio, que homens são assassinados, sim, existe, né? Mas a gente não vai pegar um fato ali isolado para tentar argumentar o tanto de fatos recorrentes que existe quanto ao feminicídio. E que existe uma mulher que assassinou o cara porque ele a deixou? Existe. Mas se você pegar dentro dos números, a gente precisa trabalhar com dados, a gente precisa trabalhar com números, a gente precisa trabalhar com a ciência social, que traz pra gente dados que nos colocam o porquê de um agravante num crime de assassinato. Por que existe um agravante no feminicídio? Porque esses assassinatos, eles estão sendo muito recorrentes e a gente precisa parar com isso, né? E aí volta novamente para o machismo estrutural, porque acredita-se que é posse. Então, tem sim que ter o agravante, porque existe uma discrepância muito grande entre assassinatos por homens e mulheres no que diz respeito à relação afetiva, né? Que são os crimes passionais. Qual que foi o outro? Não, é basicamente isso, assim, se a pena que é aplicada hoje, ela deve ser igual para homem e mulher, considerando que é um crime de homicídio. Sim, sim. E a gente tem que pensar o seguinte, a partir do momento que a gente busca esse equilíbrio, as coisas elas se igualam, né? A gente tem que entender por que existe um movimento feminista, pelo desequilíbrio. A partir do momento que existia esse equilíbrio, existia essa relação aqui, ó, de igualdade dentro das diferenças que a gente sabe que existem, aí a gente para de falar sobre lutas. Aqui já tá um caso encerrado, aqui tá tudo certo, a gente passa pra frente. Enquanto isso não acontecer, feminicídio sim, tem que ter agravante. Rúbia, algum comentário a respeito disso? Quando ela fala de lutas e quando ela fala de minorias, onde entra isso? Quando um bebê ele é abortado, por exemplo? Porque as mulheres, elas... o feminicídio, ele não poderia estar aí também, afinal, uma abortista, uma pessoa que aborta, ela às vezes sabe o sexo. Um bebê desse tamanho, por exemplo, ele ainda não tem seu sexo definido. Então, não caberia também uma mulher aí com um crime de feminicídio, por exemplo, já que a vida, ela é uma minoria também. O que você acha, Soraya? Não, eu acho que você tá indo pra outra conversa que não tem nada a ver. Não tô indo. Não tem nada a ver. Feminicídio é feminicídio, aborto é aborto. Aborto é aborto, feminicídio é feminicídio. Eu não tô indo. E como eu te disse, eu não sou a favor do aborto, então... Mas você disse que você entende a visão dessas mulheres, então, certo? Eu compreendo, mas eu não me aprofundei porque não é uma luta minha. É uma luta delas. E se elas querem lutar, ok, pra mim não tem problema. Entendi. É porque de verdade, tipo... Isso não entra na minha cabeça. Assim. Então. É uma luta delas e todos têm direito de luta. Se vão ser agraciadas
pela conquista da luta, não sei. Mas ela tem o direito de lutar também. Eu compreendo e não me aprofundo porque não é minha luta, mas ela tá com a luta dela, deixa ela e tudo certo. Ok. Rúbia, os movimentos, sempre que eles buscam, né, a sua visibilidade, né, eles recebem críticas, às vezes, pela forma em que ele busca essa visibilidade. Vamos tomar, Sim. por exemplo, os recentes Black Blockers, aí, na época dos protestos, tal, que quebravam e tal. Tinha lá o seu engajamento, tinha a sua pauta, mas recebiam críticas porque eles destruíam patrimônios públicos, enfim. E o movimento feminista, ele recebe também essas mesmas críticas nos seus... nas suas manifestações, pelo nudismo principalmente, se não pelo nudismo, recebe também críticas por, às vezes, utilizar símbolos sacros, né, entre outras coisas que acabam ganhando a visibilidade pela polêmica, mas recebendo duras críticas também. Como que você vê, por exemplo, essas pessoas que aparecem, essas mulheres que geralmente aparecem seminuas ou nuas nesses movimentos feministas mundo afora? Olha, Você penso acha que desvaloriza a imagem da mulher, por exemplo? com certeza, uma mulher que se preze, ela não tem que sair por aí mostrando, até mesmo porque isso é atentado ao poder. Esse atentado ao poder é que a gente sabe que é crime. Então, assim, existem outras formas da mulher ela mostrar o seu valor. E não é ficando nua, não é deturpando a imagem de determinada religião. Não é isso que eu acredito que uma mulher que se preze faça. Né? Então, assim, a gente sabe que tem a liberdade de expressão, mas o meu direito, ele começa onde termina o seu. Então, assim, quando a gente vê uma pessoa que fala que defende aí os seus direitos, que fala que quer igualdade, se portando de tal forma, eu não consigo levar uma pessoa dessa a sério. De verdade, eu não consigo levar uma pessoa dessa a sério, porque existem várias pessoas, várias mulheres importantes que conseguiram aí ter uma notoriedade, que foram, sabe, que estudaram, que tiveram aí, sem precisar ficar nua na frente dos outros, sem precisar fazer todo aquele teatro, aquele escândalo para a sociedade. Eu acho que não faz sentido isso, entende? Hoje temos o exemplo de Santa Idelgarda. Santa Idelgarda, para quem não conhece, ela era uma mulher do século XIII, musicista, bióloga, botânica, e ela não precisou se expor ao ridículo dessa maneira para poder mostrar o seu valor. Ela é doutora da igreja. E assim, não somente ela, mas eu digo que mulheres, às vezes, sem nome mesmo da nossa sociedade, ela não precisa se expor a isso para poder chamar atenção para alguma coisa, sabe? Ela, através do seu intelecto, nós mulheres somos, né, conforme eu digo, nós somos agraciadas aí pelo intelecto. A gente sabe que o silêncio, muitas vezes, ele fala muito mais do que o barulho. Então, assim, sabendo se posicionar, a verdade, ela vai aparecer, a mulher, ela vai conseguir aquilo que é necessário para ela, sem precisar se expor, sem precisar degradar, ou sem precisar ser arrogante, como é que eu posso dizer? Eu não tô achando a palavra certa. Mas sem precisar banalizar a outra pessoa. Até mesmo porque a gente sabe que intolerância religiosa é crime. Entende? Então, assim, ela pode ir às lutas dela, sabe? Tem um filósofo que fala, não concordo com a palavra do que disse, mas defenderia até a morte o direito de dizê-la. Então, ela pode realmente ir à luta do que ela quiser. Só que desde que isso não interfira no pensamento do outro. Então, poxa, você vai expor, você vai falar mal da minha fé? O que eu fiz pra você? Eu expus a minha opinião? Isso é o suficiente pra você pegar um objeto sacro, um objeto que não é pertencente da minha fé, algo sacrosanto, e deturpar dessa maneira? O que não faz sentido, entende? Você acha, então, que isso descredibiliza o movimento? Totalmente. Perfeito. Qual a sua opinião, Soraya, em relação a isso? Vamos por parte. Vocês falaram sobre a religião, né? Sou totalmente contra. Sou mulher, sou mãe, sou cristã. Sou contra, porque não se tem um direito, desqualificando um direito de fé, né? Eu sou contra você lutar por um direito, retirando o direito do outro, que é o da fé, enfim, o Você respeito. é contra, então, quando o movimento, nos seus protestos, usa símbolos sacros, santos, de qualquer religião? Então, a gente precisa entender o seguinte, não é um movimento. Tá. São pessoas específicas, ok. com ideias pessoais, porque o movimento, ele não tá para o desrespeito.
Ele está por importante conquistas dizer de isso. direito. É. Exatamente. Então, Importante assim, dizer. agora, claro, né? Dentro de todos os movimentos, dentro da própria igreja, a gente tem padres que realizam ações de pedofilia. Aí eu não posso pegar a igreja e colocar no mesmo Mas saco, assim, sabe? você concorda que o que dá mais visibilidade para esses atos acaba sendo muitas vezes esse nudismo, essa manipulação de enfim, Agora, vamos pro nudismo. Tá. É uma coisa é o nudismo, outra coisa é... a utilização de símbolos santos, né? Exatamente. Sacros. Agora, o Perfeito. nudismo. Existe, sim, um movimento que luta pelo direito, né, do corpo, né? Pelo direito de utilizar o corpo como ele quiser, né? Então, do ponto de vista do movimento feminista, um peito é um peito, uma bunda é uma bunda, uma barriga é uma barriga, e é igual, entende? Não tem diferença. Um peito é Tipo, um o peito. homem pode andar sem camisa, a mulher pode Pô, andar sem camisa também. Essa é a ideia. Eu não tenho a necessidade disso. Eu não tenho necessidade, mas também, como eu disse, não vou contra quem acha que tem a necessidade. Perfeito. Mas é uma bandeira do movimento. Sim, não é uma bandeira do movimento, de grupos específicos. Tá. De grupos específicos. Pra mim não é, porque eu não acho isso como importante pra mim. Mas eu não tiro a importância daqueles que acreditam que seja. Agora, claro, quando a gente fala de chamar atenção, né? Quando a gente fala de chamar atenção, às vezes algumas ações são para chamar atenção, sim. Para dar né? visibilidade. Para dar visibilidade. Não concordo com esse ponto da igreja, tá? Isso para mim não chama atenção, é desrespeito, ponto. Agora, por exemplo, quando a gente precisa lutar por algum direito num bairro, vamos queimar pneu. Porque se for num silêncio, amor, desculpa, as coisas às vezes não acontecem. Mas Então, adianta queimar pneu, por exemplo? Adianta queimar pneu, quebrar tudo. Adianta. E às vezes é necessário dar uma quebrada para as coisas... Os caminhões. Depois de estupar, depois a gente viu que teve os movimentos aí dos caminhões. Mas aí é meu imposto, é o seu imposto. Então, aí você depois a acha gente certo. viu que teve grandes caras por trás disso. Mas assim, às vezes é preciso parar, ou às vezes é preciso quebrar, às vezes é preciso pra gente construir uma casa boa, às vezes a gente precisa quebrar tudo e construir de novo. Mas aí a gente tá falando de dinheiro público. Então, assim, a gente sabe Então, que mas tem, se a que tem um gente- imposto aí e puxando o dinheiro o que também. que é uma vidraça perto de milhões que são roubados? Então, assim, Não, mas... às vezes é necessário quebrar Então, uma vidraça pra gente reter aquilo que é de direito. Então, quer dizer, já estão roubando o meu dinheiro e ainda querem queimar o pneu que também... Eu também paguei fracionado por Então, conta aí disso. esse pneu que seja R$1.000, se eu não queimá-lo, eu vou continuar sendo roubada por milhões. Mas então, aí... Mas é uma situação de ver o que vale a pena. Mas entende? aquele pneu é um bem meu também. Afinal, eu paguei Mas aquele calma, imposto. senão a gente vai ficar falando sobre o pneu. Eu tenho o meu aqui. Caminhão. Todo mundo É só um exemplo. Briga pra coitar. Ai, meu Deus do céu. Bom, Meu pneu é meu. eu vou passar aqui para o próximo tema. Eu fiz a pergunta para você, a última, vou fazer agora para a Soraya Leal. Soraya, falando de... A última já? Não, fiz a última para ela, vou fazer a mais Gostoso. recente, a mais recente para ela. A gente estava falando um pouco de representatividade, de presença, de números, né, de posicionamento. E a gente, alguns temas estão sendo colocados aqui, a gente recebeu até de pessoas próximas a gente, que a gente foi falando que a primeira pauta seria essa, e as pessoas iam trazendo essas questões. A presença das mulheres hoje nas universidades é muito maior que a dos homens, né? Em parte pelo que é o que disse a Rúbia, né? Temos mais mulheres no mundo que homens. Então, em parte por isso, e em parte pelo intelecto, realmente eu concordo, convivo com as mulheres têm eu queria muito que ter mais mulheres. Eu queria que muito ser uma Quero mulher. Quero ter uma mulher no canal intermediário, isso é uma pauta constante nossa. Os meninos têm receio da mulher chegar aqui e colocar todo mundo na linha, porque a gente é bagunceiro, né? Então, como que você vê hoje assim, essa presença massiva, né, significativamente maior que a dos homens nas universidades pelas mulheres? Como que você vê? Se você acha que já é um direito adquirido, já é algo que realmente tem que ser assim? Eu acho que bom, né? Que bom que eu li sobre isso Você também. está cursando direito, é presencial ou online? É presencial. Presencial, tem mais mulheres na sua sala? Eu nunca reparei. Tem certeza que não é online esses dias, não, hein? Sabe o que acontece? É que eu tava trancado, e aí eu voltei agora, e eu voltei, tipo, com um monte
de trabalho para entregar que eu não tô tendo tempo nem de reparar essas coisas. Bem, é um direito adquirido, entende isso? E quando a gente fala que é mais mulheres na universidade, é porque sempre foi nos cobrado muito mais, né? Então, a gente, o tempo inteiro, foi cobrado muito mais. Mais capacidade. Assim, se você pegasse o número de homens e mulheres no mercado de trabalho, era muito mais homens. Mesmo sem universidade, muito mais homens. Então, a gente precisou correr atrás desse prejuízo. Eu acho que a mulher fez o dever de casa certinho. E isso é uma vitória nossa, claro, né? Mas a gente agora tem que ver entre essas mulheres, quem são mulheres pretas, mulheres brancas, mulheres ricas, mulheres pobres, né? Porque eu sempre falo isso também. Eu tenho também muita crítica ao movimento feminista. Enquanto a gente está pensando em coisas muito lá na frente, a gente tem as mulheres aqui na periferia, aqui atrás, que não têm acesso à educação, que não têm acesso ao mercado de trabalho. Então, a gente não pode ir muito para frente e não trazer essas mulheres para frente junto com a gente, né? Então, o movimento feminista, sim, ele tem que olhar o movimento de uma forma igualitária dentro do movimento, para que a gente não tenha mulheres fodas lá em cima e outras aqui embaixo, onde, assim, a gente não consiga puxar, né? Então, eu falo um exemplo de luta como mãe, como mulher, é a luta por mais creches, né? As creches na periferia são essenciais para que a mulher tenha acesso ao trabalho, que a mulher tenha acesso à universidade, para que a gente veja que esse número de mais mulheres também sejam mulheres massivamente da periferia, que é onde tem mais mulheres, né? Lógico. Aí Nakano, creche Nakano. Creche, mais creches. Fica a dica. O que você acha, Rúbia? A presença das mulheres de forma massiva nas universidades é um direito adquirido? Reflete a luta do feminismo? Não, as mulheres na faculdade, no direito acadêmico, ele sempre existiu, né? Então, agora há pouco eu falei sobre Santa Idelgarda, por exemplo. Naquela época já existia faculdade, já existia... Então, assim, desde sempre a mulher ela pôde frequentar as faculdades. Desde sempre. A Santa Idelgarda, ela, por exemplo, está no século XIII, mais ou menos, né? Alguns amigos meus vão puxar minha orelha, talvez eu esteja falando do século XII, XI, mais ou menos. Mas, assim, a questão é que os estudos para as mulheres, eles sempre existiram. Ainda que a mulher, né, falando um pouquinho lá para trás... Ainda que a mulher, sei lá, ela tenha ido ao convento, no convento ela estuda. Pode ser que depois ela tenha saído, né? A gente sabe que tem os senhores né? Que chegou um tempo onde a mulher que não casava, ela ia para o convento. Hoje em dia a gente sabe que está muito mais abrangente. Mas a questão é que o estudo, ele sempre esteve acessível às mulheres. Hoje, cada vez mais, também com o avanço da tecnologia, com o avanço aí, do saber em si, né, da sociedade como um todo, mas o estudo à mulher, ele nunca foi negado. A questão é que muitas mulheres, sim, elas realmente tiveram que cuidar das suas casas. Por exemplo, quem cuidava do filho, inicialmente sempre foi a mulher. Sim. E aí ela tinha que ensinar o filho a ler, que ensinar o filho a escrever, para ele poder ir para a escola futuramente. Então, assim, se aquelas mulheres, donas de casa, elas não tivessem estudos, como elas saberiam ensinar para os seus filhos a ler, a escrever, antes mesmo deles poderem ir para a escola? Porque a gente sabe que, antigamente, o estudo de hoje, os meus avós, quando eles eram vivos, eles falaram que na segunda ou terceira série, né, na escola pública, eles tinham francês. Hoje, as pessoas não têm mais isso. Então, assim, a mulher, ela foi instruída, sim, né? Ela sempre teve o acesso. Hoje, cada vez mais, isso é bom, mas é bom para um todo, para a sociedade, em conquistar realmente o seu espaço, entende? Então, eu penso que, sim, tem que ter creche, tem que ter esse tipo de ação social para a mulher conseguir fazer isso, mas é uma decisão da mulher e o estudo sempre esteve disponível para ela. Soraya, você concorda que o estudo sempre esteve disponível e que a mulher ela está aumentando a sua presença nas universidades pela independência que ela vem conquistando? Aí, enfim, antes a mulher, como tomar o exemplo da minha mãe, né? Tô com 40 anos, minha mãe de uma geração para trás, que era cuidar dos filhos. Era justamente o que a Rúbia falou, pegava as tarefas da escola e fazia junto com o filho e dava esse auxílio. E agora a mulher está um pouco mais independente, ingressando no mercado de trabalho, buscando universidades. Essa independência contribuiu? Como que você vê isso? Eu acho que é muito importante tomar cuidado com a palavra sempre e com a palavra claro, né?
quando você diz sempre, as mulheres tiveram acesso à educação e à universidade, é muito perigoso, porque não é real, né? Primeiro, porque o acesso à universidade, ela requer o acesso econômico. Também. Então, assim, tem um processo histórico que a mulher não trabalhava, não tinha acesso ao trabalho. Segundo, outro ponto, se ela não tem acesso à economia, ela não tem acesso a pagar os seus estudos. Outra coisa, ela era uma mulher doméstica, né? Seus maridos as tinham para ser sua esposa e a mãe dos seus filhos. Estudo, não. Então, muitas mulheres também não conseguiam ensinar seus filhos porque eram analfabetas. Eu vou falar isso pela minha própria avó, pelas minhas tias. Eu, como nordestina, eu vim de uma família extremamente pobre. Pobre, não pobre, miséria. Tipo, miséria mesmo, assim, da gente ir na feira, pegar a comida do chão para poder comer, de ir no final da feira, no final comprar retalho de carne, enfim. Então, assim, dentro de uma realidade que eu convivo... É que eu não gosto de falar das minhas realidades, porque fica muito no meu mundo. Mas eu tenho aqui, no Jardim Analândia, mulheres que eu tenho relações por conta dos trabalhos sociais que elas não trabalham, elas não estudam, porque elas têm que cuidar dos filhos, né? Então, o acesso à educação ainda na periferia, ainda é muito difícil. Estamos melhorando, sim, mas temos muitos avanços a ser feitos. Então, tem que ter muita responsabilidade para falar que está à disposição, basta querer. E nem sempre querer é poder, porque elas querem estudar, elas querem comprar as coisas para sua família, para os seus filhos, elas querem ajudar na economia familiar. É isso. Mas hoje em dia existe faculdade pública gratuita, né? Existem faculdades online gratuitas. Então, assim, a mulher, a gente sabe que... eu não falo nem só a mulher, mas eu acho que todo ser humano, quando ele quer um tempo, ele arruma tempo de alguma forma. Né? Então, da mesma forma que tem gente que fala assim, eu não namoro porque não tenho tempo. Não, você tem. Quando você quer alguma coisa, você tem tempo, você faz isso. A minha mãe, ela sempre foi muito estudiosa, sabe? E mesmo quando ela teve né, não sou rica, mas ela teve uma infância muito sofrida e nem por isso ela deixou de estudar, nem por isso essas pessoas deixaram de estudar, você entende? Então, assim, tem sim. A questão é saber conciliar as coisas, é saber onde ir atrás para poder fazer essas coisas. Eu entendo isso. É um pouco de iniciativa da pessoa também. Também. Na sua opinião, tá. Eu só fazer uma observação aqui. Eu tô tocando normal a pergunta, a resposta, a réplica, enfim, depois eu tô deixando esse fórum um pouco mais aberto, que aí as suas a gente considerações... pode interagir entre a gente? Acho que no finalzinho a gente pode abrir essas considerações aqui de forma mais, né, deixar um minuto para as considerações. E já estava testando isso, acho que a gente pode seguir assim. Bom, falei da universidade aqui, vou voltar aqui com você. Uhum. Você falou inicialmente, lá no começo da nossa gravação, que o movimento feminista, né, ele teve a sua origem, ou ele começou, enfim, através dos governos comunistas, né? Os governos de esquerda comunista. E aí eu vou correlacionar, mas isso não é uma coisa 100% certa, mas eu vou correlacionar porque os governos de esquerda, eu vejo eles muito mais atuantes na cultura do que necessariamente os governos de direita. Eu tenho um rapaz de direita na minha frente que já está me olhando bravo, mas eu vejo muita atuação dos governos de esquerda, principalmente na periferia, na parte de cultura. E aí eu quero trazer isso para a nossa pauta no seguinte, né? Quando a gente entra hoje, por exemplo, em determinadas músicas como funk, e aí tem funkeiro que vai assistir e vai ficar bravo comigo, funkeiro, vê como é que eu conheço, né? Mas eu acho que banaliza muito a imagem da mulher, né? Ele trata uma mulher de uma forma que banaliza muito, que desconstrói, né, esse valor da mulher. Como que você vê isso, assim, esses movimentos, essas músicas, né, essa nova geração, essa forma banalizada, considerando principalmente o funk, na sua visão conservadora, como que você entende isso? Assim? Você acha que isso realmente é algo que desconstrói a mulher e é nocivo? Entendi. Sim. Eu acredito que tudo aquilo que sai da nossa boca, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode afetar o nosso corpo, sabe? É uma responsabilidade o que a gente fala. Então, a gente sabe que inicialmente o funk, ele é um ritmo musical que foi criado nos Estados Unidos, com uma batida legal,
E eu sei que muitas mulheres, elas escutam funk, eu tenho primas que escutam funk, não pela, como é que eu posso dizer, não pela letra em si, porque é uma letra que degrada a mulher. É uma letra que fala vai cachorra, que chama a mulher de pra baixo, mas elas escutam muitas vezes porque o ritmo é legal, entendeu? Porque é uma coisa regional, da mesma forma que o hip hop, ele também fala de uma coisa um pouco mais, o rap, o hip hop, ele fala de uma realidade um pouco mais pesada. Eu acredito que muitas dessas mulheres, elas escutam por conta da batida, mas sim, eu acho que isso degrada a mulher, sim, porque se uma mulher ela quer realmente se prezar, se realmente uma mulher ela quer ser enxergada com respeito, ser chamada de cachorra, ser chamada de vadia, ser chamada de um monte de coisa, parece que na minha cabeça não faz sentido isso, sabe? Na minha cabeça não entra. Poxa, eu quero ser respeitada, eu quero ter voz perante a sociedade, eu quero, sabe? E aí eu vou ser chamada de cachorra, de ser chamada dessas coisas, sabe? Na minha cabeça não faz sentido. É algo realmente degradante. Então, eu penso que se a pessoa ela tá ouvindo aquilo e ela sabe da letra e ela entende da letra e ela sabe disso e ela tá dançando porque ela tá compactuando com tudo isso, ela tá falando, poxa, realmente, né, sou cachorra, sou vadia, né, se ela realmente se ela realmente acredita, aí é problema da pessoa, mas que isso degrada, assim, realmente a visão da mulher, isso de fato degrada. Soraya, na tua opinião, e aí pensando no movimento feminista e na tua pauta, né, como você como feminista, você acredita que essas músicas realmente degradam a imagem da mulher ou faz parte do movimento cultural e é normal que aconteça? Como que o feminismo ele vê isso, né, essa degradação da imagem, se é assim que eu posso dizer? A gente precisa entender o que são movimentos musicais, culturais, tá? Perfeito. A música, ela representa aquilo que é social. Então, o funk, eu não vejo ele banalizando a mulher. A mulher está banalizada perante a sociedade. O machismo banalizou ela, trata ela como vagabunda, trata ela como cachorra. E isso, logo, é colocado na letra musical. Não é que a letra musical reflete isso na mulher. A forma que a mulher é tratada na sociedade reflete o movimento musical. Você acha que as letras são machistas? Claro, são. Quando a gente fala de ser vagabunda, o que é ser vagabunda na sociedade? É ter a vida sexual livre. É ter uma vida sexual livre, é ter uma vida livre do ponto de vista afetiva, dela se relacionar com quem ela quer, dela ter uma vida sexual com quem ela quer. Isso é ser vagabunda na sociedade. Então, quando a gente traz isso para a letra, chama ela de vagabunda, é isso. Você que tem uma vida livre é uma vagabunda. E é o reflexo para a música, né? Então, hoje, eu vejo o funk como reprodução do que a sociedade diz nos bastidores, entre amigos, tá? Entre amigos, entre homens e entre mulheres também. Entre mulheres também, tá? Porque a gente tem uma construção de consciência entre as mulheres que precisam ser realizadas. Então, a mulher, ela chama a outra de vagabunda, é uma falta de consciência. Por quê? Porque ela saiu de um relacionamento, ela já engatou em outro. Então, isso é como se fosse inaceitável. Né? Inaceitável é a sociedade tratar a mulher como vagabunda e se banalizar com a letra do funk. Eu acho que isso é inaceitável. Rúbia, e aí? Você concorda que as letras do funk é reflexo da nossa cultura machista e que por conta disso as mulheres acabam aceitando e tal? Se a mulher ela dança aquilo, é porque ela tá compactuando com que aquilo é condizente. Se eu vejo que sei lá, que tem uma música que me bota de cachorra pra baixo e eu escuto a letra, porque assim, a gente tá no mundo, a gente tem o TikTok que só pega um pedacinho. Ok, um pedacinho que, né, é inofensivo, mas e quando a gente pega a letra total e aí eu começo a dançar aquilo, o que dá a entender? O que a linguagem corporal ela vai falar sobre isso? Que eu tô compactuando com isso. Então, assim, não é nada contra o funk em si, sabe? Mas, assim, essas letras pejorativas, eu acho que a partir do momento em que a mulher, ela dá vazão a isso, porque, assim, o universo musical a gente pode escutar, a gente pode dar um follow em que a gente quiser. Hoje em dia tá muito fácil a gente
cancelar isso. Então, falando da cultura do cancelamento, por que essas mulheres que realmente são contra esses tipos de degradação, que falam que não são, que isso e aquilo, por que elas não deixam, então, de ouvir aquilo justamente porque estão degradando ela? Entende? Eu que realmente queria saber isso. Fique à vontade agora. Ah, tá. Bem, eu adoro funk, diga-se de passagem. Mas eu escolho também a música que eu ouço, tá? Então, assim, eu tenho, falando das minhas particularidades, tá? Eu acho o movimento funk maravilhoso. O funk, sim, é um movimento que tem tirado a molecada da favela e tem levado para outras ações fora, abrindo mundo. O funk tá abrindo mundo para a favela. Eu vejo isso muito, muito positivo, né? Infelizmente, a reprodução musical é aquilo que é vivido, né? A música, ela traz aquilo que vive. A arte reproduz aquilo que a gente vive. Se você pega artes lá na antiguidade, você vai ter muita arte sacra, porque a igreja, acima de tudo, enfim, ela tinha uma relação de poder com reis, então ela tá em tudo. Se você pega hoje a arte, a cultura, ela reproduz o que a gente vive hoje. E se o funk reproduz, como eu mesmo disse, se o funk hoje reproduz o machismo, é porque o machismo está muito impregnado, né? E o movimento feminista, ele vem lutando também contra essas letras degradativas? Com certeza. Martinho da Vila outro dia ficou doente aí por causa Já tive mulheres. Então, assim, a gente luta para que a consciência cultural, a consciência social, ela trate a igualdade, o respeito, né? Mas eu tô falando de uma avaliação, o porquê que está assim. Quando esse funk que pega a mulher e trata ela como lixo, ou sei lá, mudar, é porque aqui tá mudando. Enquanto isso, é pau. Mas e se não for... Porque o que acontece? As mulheres, elas ouvem muito. A gente sabe que tem que elas estão em clipes, que elas estão em aquilo. A partir do momento em que nós, sendo mulheres, somos a maioria, parar de ouvir, você não acha que isso vai cair? Que eles vão realmente se conscientizar de que isso tá errado? É porque está naturalizado. Quando eu falo que está naturalizado, não é só em homens. Está naturalizado também em mulheres. Quando a gente fala de um machismo estrutural, não é um machismo só que o homem naturaliza, a mulher também naturaliza. Então, quando você vê ela sendo chamada de cachorra e colocando ela numa situação de declínio como mulher, e ela tá ali curtindo aquilo, é porque também ela é vítima desse machismo estrutural. Quando eu falo machismo estrutural, não se sintam homens, não é nada disso. É a consciência, sabe? Essa consciência que a gente precisa mudar. E essa consciência de mudança é numa sociedade por completa, não é só nas mulheres. Deixa eu colocar um temperinho aqui. Eu tenho uma filha, né, de 8 anos, e ela gosta de Anitta. De verdade, eu não acho uma boa influência para minha filha ouvir Anitta pelo conjunto da obra, né? Pelas vestes, pela dança, pelas insinuações. Eu adoro. As letras de duplo sentido e tal. Você acha que ela é uma boa influência para gerações como a minha filha? Tem 8, tem meninas de 12, de 11 que gostam da Anitta e tal. Você acha ela como um ícone musical, uma boa influência? Eu acho que a Anitta, ela teve um crescimento como mulher muito foda, assim. A Anitta, ela vem lá de trás e ela consegue ter uma alavancada como mulher, como tua feminista. Bebê tem quantos anos? Ela tem 10. Ela curte a Anitta? Você curte a Anitta? Eu gosto. Gosta, Mi? Não. Ela não ouve. Não? Então tá bom. Linda ela, parabéns. Então, a Anitta, ela teve um crescimento muito forte da consciência de mulher e consciência política. É que, assim, quando você fala das vestes, eu super curto. Assim, sabe? Eu adoro a sensualidade da mulher. Eu adoro a mulher no seu modo sensual. Eu acho que a mulher não tem que ter tabu pra falar do sexual. Acho que sexo é bom, todo mundo gosta. E quem não tá fazendo... É vocês que estão falando mal do sexo que não tá fazendo. Deve ser feito, sim. Então, a letra sexual, a letra sensual da Anitta, ela afronta muito o dogma religioso, né? Existe aqui um dogma, existe... que tem um confronto.
Mas ela vem hoje falando sobre o direito de corpo. Ela vem muito falando que é natural a mulher ser sensual, que é dela, que ela não precisa se envergonhar por conta disso. Ela vem muito hoje trazendo a mulher como protagonista no mundo da música, porque ela dá as cartas, ela ganhou o mundo. Ela traz esse protagonismo. Enfim, agora, é claro, tudo tem que ter um certo pudor, porque assim, criança, até que ponto, quais vídeos, quais músicas da Anitta meu filho pode ouvir? Quais músicas e quais vídeos da Anitta eu posso deixar ou não posso deixar? E aí a gente precisa conter ali, né? É muito forte uma imagem de uma criança rebolando, assim, é muito forte. Às vezes perto dos pais, enfim, mas aí, como você falou, né? Qual a sua visão, Rúbia, em relação a Anitta em si, mas a similares à Anitta também, esses artistas que influenciam as crianças com esse estilo, enfim. Entendi. Bom, eu acho que a Anitta, ela é realmente uma mulher muito forte, ela é uma empresária, ela realmente ganhou o mundo, não só ela, mas também outras pessoas, no mundo do funk, no mundo do pop, né, que ela já saiu um pouco do funk, ela tá mais pro pop agora, mas eu acho que no contexto geral, os músicos, os artistas, eles têm que tomar cuidado, assim, com o tipo de letra, e também eu acredito muito que deveria realmente ter esse tipo de cuidado, sabe, dos pais. Porque você que é mãe, sabe, tá super certo, saber o que a sua filha tá ouvindo, saber o que seus filhos estão ouvindo, porque a criança, ela precisa ser criança, e ela precisa manter o véu da inocência. Não é nem uma questão, né, que você estava tentando ilustrar, uma questão sacro-santa com relação à criança, mas a criança, ela precisa ter o tempo dela para poder ter uma maturação sexual. E a criança, a infância dela, o inocente dela, ela tem que ser preservado. Então, assim, talvez uma saída para isso seria colocar, olha, sei lá, colocar uma tarja, sabe? Igual quando a gente assiste a um filme, aí tá, né, a censura, ela é livre, então a pessoa tá com roupas muito curtas, isso e aquilo. Claro, tem mães que acham super adequado, tem mães que vestem as filhas bebês de shortinho. Eu não acho que isso é certo. Eu acho que a criança, ela não deve ser sexualizada em momento nenhum, até mesmo porque isso abre gatilho para muitas outras coisas. Isso é muito errado. Então, assim, preservar a criança, a inocência da criança é muito importante. Você acha que relativiza um pouco isso e na cabeça da criança pode gerar uma confusão? Sim, a partir do momento em que você permite que o seu filho naturalize uma criança a rebolar desse jeito, sabe? De uma forma tão tardia, eu acho que isso afeta realmente o desenvolver, assim. Então, você vai atrasando os passos da criança, você vai colocando um passo em cima do outro e tá errado isso. Cada criança tem um tempo certo para. Então, talvez na adolescência, na pré-adolescência, que já tá começando aí a saber o que é sexualidade, a saber, aí ok. Mas quando a criança, né, no caso sua filha, poxa, tem 8 anos, é uma criança ainda, né? Então, assim, tem que se tomar cuidado. Eles também têm que tomar esse devido cuidado. E se realmente quer atingir esse público, ou músicas para tal público, que eles também tenham esse tipo de consciência, né? Eu só queria deixar rapidinho, para não confundir, a relação de funk e de letras que são inadequadas para criança. É claro, eu sou contra, claro. Sim. Mas é isso, os pais, eles têm que estar atentos. E os meios de comunicação precisam prever essas tarjas, esses bloqueios aí. Sim. Que... Os indicadores. Exatamente. Sim, é importante. Só para deixar isso, muito né? claro, que senão daqui a Claro. pouco... Eu vou caminhar aqui, vou colocar minha última questão, aí vou abrir para que vocês façam as considerações finais de vocês. E a última questão, eu vou começar aqui com a Soraya, em relação a meu corpo, minhas regras, né? Eu, de verdade, vejo com bons olhos, como pai de uma menina, porém, isso dá uma certa liberdade, assim, eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras, eu ando com a roupa que eu quiser, nos locais em que eu sentir que eu deva ir. Ou seja, a mulher, ela faz o que ela quiser, e aí isso não dá direito ao homem sequer de assoviar na rua, e eu tô
tô jogando tempero aqui pra gente falar. Meu corpo, minhas regras, dá realmente esse direito, Soraya, no seu ponto de vista, assim, ó, você pode usar a roupa que você quiser, o shortinho no mercado, o homem não pode mexer. Como que você vê isso, assim? A mulher, ela tem realmente essa liberdade, é um direito dela? Claro. Meu corpo, minhas regras. Moro num país tropical, né, galera? Abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, a gente mora num país onde a roupa curta, ela é uma necessidade, né? Tropical. Mas, enfim, vamos pro contexto correto. Quando a gente fala meu corpo, minha regra, a gente fala muito do direito de vestir. Claro que a gente tem uma conduta social. Existe uma conduta social. Eu não vou pra igreja, né, gente? Olha, a feminista quer ir pra igreja de shortinho curto. Não é isso. Eu não vou pra igreja de shortinho curto. Existem condutas e regras sociais que a gente aqui, ó, consegue trabalhar isso muito bem, né? No entanto, o fato de eu me vestir sensual, eu adoro, viu? Eu vou pra igreja bonitinha, mas eu também gosto de sair com shortinho curto, de blusinha decotada. Isso não dá o direito de um homem me assediar, né? Ah, mas não pode cantar mais uma mulher, porque existe muito isso, né? Tá difícil até cantar uma mulher, porque tudo é assédio. Cara, se você não sabe que a mulher tá te dando abertura ou não, é porque você é um burro. Porque a gente sente, a relação de paquera, a relação de troca, flerte, de flerte, é uma relação a dois. Se você tá fazendo isso sozinho, para de ser burro, cara. Tá assediando e chega, não dá. Então, assim, eu tenho direito, sim, de vestir a roupa que eu quero. Eu tenho direito, sim, respeitando essas relações sociais que a gente já tá meio que determinado. Assim, eu tenho o direito de vestir a roupa que eu quero, eu tenho o direito de ir pra uma balada de short, ou de saia, de blusinha, de decote, e não me sentir com medo de um homem me pegar, de um homem, sabe, me agarrar. Isso é assédio, isso é crime, enfim. É isso, acabou meu tempo. Perfeito. Meu corpo, minhas regras, Ruby, o que você acha? Ela colocou, né, parabéns, foi muito bem colocado, porque assim, com certeza, a mulher, ela tem sim o direito de se vestir do jeito que ela quer, afinal, é uma questão de livre-arbítrio. Então, mas assim, tem que saber colocar realmente a questão da conduta social junto com isso, né? Foi como ela explicou direitinho, né? Que uma pessoa, quando ela vai para a igreja, ela tem que se portar conforme ela vai para a igreja. Se ela vai para o hospital, ela tem que se comportar conforme ela vai para o hospital. Agora, a questão do meu corpo, minhas regras, a gente tem que pautar também a questão do que não é o corpo dela, né? Então, quando a gente fala de vida, não é o corpo dela. A gente já comentou sobre isso, não é o corpo dela. Mas porque, assim, eu tenho os meus valores cristocêntricos, então, assim, a minha tia esses dias ela falou que eu me visto que nem velha. Mas é porque todos os meus amigos, eles se vestem com saia, eles se vestem de uma forma um pouco mais social. Então, não é que eu me visto que nem velha. Quando eu saio também, é uma questão de postura. Então, assim, quando a mulher ela sabe se portar, né, perante a sociedade, ela consegue o seu respeito. Então, um médico não vai sair por aí andando de lingerie, de cirola, uma advogada. Não é para andar de cirola no hospital. Né? Uma advogada, por exemplo, esses dias passou o caso lá de uma advogada com um cropped desse tamanho. Eu falei, mas ela vai pra balada? Eu não tô entendendo para onde ela tá indo com essa questão. Então, assim, quando a mulher ela sabe se vestir para tal ocasião, aí ela consegue também o seu respeito, né? Meu tempo? Não? Ah, tá. Então ela consegue. Então, por quê? Porque a vestimenta, ela também ela tem um impacto com o jeito que as pessoas nos veem. Então, da mesma forma que uma pessoa, né, que uma prostituta, eu queria achar um jeito mais bonitinho de falar isso, mas uma dama de companhia, ela Garota de programa. Garota de programa, obrigada. Eu ia falar meretriz, mas enfim. É muito arcaico, né? Mas, da mesma forma que o produto dela é o corpo, Kenga. Não vou falar isso. Mas, volta. Rapariga. O corpo dela é o produto a ser vendido naquele momento, ok dela usar aí a roupa que é, né, conveniente. Mas se ela
Se ela é uma pessoa que... Se ela é uma mãe, se ela é uma pessoa... Poxa, ela tá amamentando, né? Então, poxa... É claro, os homens também têm esse papel. Poxa, o homem... Não tô falando que é obrigação total... é da mulher, não. Porque o homem também tem que saber respeitar a mulher. Bem como, né? Assim, agora, a questão do cortejo. Claro, tem uns cortejos que a gente realmente fica muito ofendida. Tipo, uns assobios na rua. A gente se sente muito, muito incomodada com isso. Mas... Quando o homem, por exemplo, ele me elogia e eu, sei lá, eu estou num ambiente público, dependendo do modo com o qual eu sou cortejada, eu simplesmente agradeço. Nossa, moça, como você está bonita. Poxa, obrigada. Né? Então, é saber também o jeito pelo qual corteja, porque senão, assim, as pessoas elas não vão mais conseguir conviver em sociedade. Verdade. Soraya, aquele comentário assim, mas também olha a roupa, isso não cabe mais hoje, tipo, mas também, olha só, fez isso, mas olha, não. Não cabe, não cabe. Olha que eu vou falar pra vocês, e eu já fui muito assim, julgada, porque o meu Instagram tem roupa de biquíni, tem shortinho, aí eu acordo cedo, vou pra varanda, tiro foto, me acha bonita. É que às vezes eu me acho bonita, tá? Então eu vou lá, tiro minha fotinho, e aí... surge a ideia de que ela está à disposição. Pô, eu tô à disposição. Então, assim, se roupa fosse questão de... Se a roupa fosse a questão de respeito, fosse a questão de boa conduta, a questão de moralidade... o nosso Congresso Nacional seria, perfeito. Então a gente precisa desconstruir. Né? A gente precisa desconstruir isso, sabe? Então, é importante que a gente desconstrua essa ideia sabe, de assédio, de roupa te dar direito a assédio. Então... Mas, por exemplo, será que você acha que vão mexer comigo se eu tiver, assim, do jeito que eu tô hoje? Tô com uma saia longa, você acha que eu vou receber, por exemplo, um comentário indecente? Porque eu tô realmente cobrindo o meu corpo, né? Você tá linda. Eu te assediaria não, mas eu te daria um elogio como amiga. Cortês, aliás. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não gosto que fiquem me chamando de bonitinha, nem de bonita. Quem eu não conheço? Porra, cara, se toca, eu não quero. Eu não tô bonita eu tô bonita pra mim. Eu gosto de arrumar meu cabelo, fazer minha maquiagem, sair linda no salto de roupa curta. Tudo bem que a máscara acaba um pouco com isso, né? Mas é pra mim, sabe? Não é pra você. Claro, se você achar bonita, bacana, fica pra você e guarda. Eu não quero ninguém do meu lado falar, nossa, como tá bonita. No meu trabalho, já tive muitos momentos que eu tipo, ai, que saco. Nossa, como ela tá bonita. Isso bem vestida, com roupa de trabalho. Sim. Eu não tô aqui pra ser bonita. Eu tô aqui pela minha competência. Eu falo assim, porra, que bacana o seu trabalho. É isso que a gente quer. Agora, a roupa... Enfim. Você acha invasivo, então, um elogio, assim, de uma pessoa desconhecida? Eu particularmente, eu não gosto. Embora eu vou trabalhar, tem dias que, pelo amor de Deus, né? Mas tem dia que a gente dá aquele trabalho, aquele talento. Aí eu vou... Aquele efeito Instagram, né? Tipo, é bem isso. Arrumo o cabelo, faço uma maquiagem, põe uma roupinha mais bonitinha ali, que é um dia que a gente tá mais inspirado, que não é todo dia. Mas isso, eu não gosto que fique, ai, que linda, ai, como ela tá bonita, ai, meu Deus, não vou nem chegar perto, ai, vou me apaixonar. Gente... Para! Tem brincadeiras que não... Parece bajulação, não parece? Parece bajulação, eu não sei, eu acho que... Mas sei lá, vai, vamos colocar... que preguiça! Vamos colocar aqui, sei lá, vai, vamos pensar que tá todo mundo aqui num metrô, por exemplo. Vamos colocar aqui uma sessão bem momento, sei lá, luz, um bagulho hard, assim. Tem um cara que a gente sabe, né? Aqueles elogios, tipo, ela em casa. Ai, eu acho tão nojento aquilo, gente, pelo amor de Deus. Mas tem outros elogios. Eu mesma, por exemplo, eu sou apaixonada por olhos de pessoas. Então, eu já cheguei, tipo, a parar, sei lá, um senhor na rua, falei assim, senhor, olha, seu olho é muito bonito. Eu falei assim, você me desculpa, sério, que eu sou dessa. Falei assim, olha, com todo respeito, seu olho é muito bonito. Aí a pessoa, tipo, né, é porque eu sou, como é que eu posso dizer? Como uma colérica, como uma sanguínea, então eu não tenho muito essa questão de timidez. Mas, realmente, eu acho que um homem, quando ele é bem educado, ele sabe sim cortejar uma mulher, ele sabe sim elogiar uma mulher.
né? E isso, uma mulher também, porque a gente sabe que muitas das mulheres também falam coisas, né? Ai, nem guindaste, que não sei o quê. Isso também acaba... Nem o quê? Nem guindaste. Como é que é? Nem o quê? Nem guindaste. Eu não entendi ainda. Eu explico no off. Eu entendi o sorvete lá, o sorvete que é o Häagen-Dazs. Guindaste. Aquele espírito de gente gorda. É. Né? Não, brincadeira, eu gosto de sorvete também. Mas eu acho que, assim, o ser humano, ele tem... Não é nem homem, não é nem mulher, mas, assim, o ser humano, no contexto geral, ele tem que saber tanto aceitar o elogio quanto elogiar as pessoas. Eu acho que isso muda o dia das pessoas quando você recebe um bom elogio. Sim, com certeza. Pessoal, de verdade, foi um aprendizado. Eu tava bem nervoso aqui no começo, confesso. Falei, cara, vai que eu dou uma bola. Tem algumas bolas fora que faz parte, né? Mas que legal, foi um aprendizado, com certeza. É sempre bom explorar esses temas. Queremos que vocês possam voltar aqui com outros temas, que Claro. foi muito enriquecedor, né? E aí gostaria que você fizesse as considerações finais aí da sua participação aqui, falando do feminismo, de como você vê hoje, o futuro, enfim, fique à vontade. Bem, é isso. Eu acho que deu pra falar um pouquinho, que aí tem muita coisa pra gente abranger, pra gente conversar. O feminismo é um movimento que luta por direitos, por igualdade, né? Quando a gente fala de igualdade, respeitando as diferenças, tá? Nós, mulheres e homens, temos muitas diferenças, sim, mas a gente busca uma igualdade ali para que a gente consiga ter uma conduta, uma vivência igual, que a gente não perda direitos por ser mulheres, porque a gente não deixe de competir por um trabalho por ser mulher, porque pra gente não... que a gente não deixe de ter participação por ser mulher, porque a gente numa mesa, a gente... Tem que ter mulher aqui, hein? Viu, galera? Homens, ponham mulheres, vai ficar bem melhor. Enfim, se você acredita nisso, você é feminista. O nome feminismo é esse o nome. Mas se você acredita que a gente precisa buscar por igualdade, a gente precisa lutar para ter uma igualdade dentro da sociedade, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de estudo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista familiar, você é feminista. Não adianta negar. Você acha que quem olha o feminismo de longe pode se surpreender se olhar de perto? Totalmente, totalmente. Eu acho que a gente precisa buscar o conhecimento. O conhecimento nos tira um pouco da ignorância. E eu vejo que muitas desconstruções, muitas pessoas que veem o feminismo de uma forma negativa, é porque ouviu desconstruções, porque, olha, se a gente busca lá atrás a luta contra a escravidão, ela era ideal, ela era necessária. Mas tinham pessoas dizendo que ela não era boa. Que era absurda. Exatamente. E por quê? Porque são aqueles que se beneficiam. Todos aqueles que se beneficiam são contra. Então, todo aquele homem que se beneficia pela mulher dependente dele, ele será contra. E aí ele vai achar argumentos que vão desconstruir tudo aquilo que precisa ser construído, sabe? Então, é isso. E os agradecimentos agora, é depois? Por favor, fique à vontade. Tá. Então vamos agradecer. Quero muito agradecer vocês por ter lembrado de mim, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer você por ter dividido comigo esse espaço, né? Quero agradecer também ao meu amigo Wesley Andrade. Através dele eu cheguei mais próximo de vocês. Legal. Né? Muito obrigada. Agradecer a minha filha, minha vida, meu amor, meu tudo, Milena Miranda Leal. É uma pessoa que eu tenho assim muito carinho, muito respeito, que é o João Miranda, uma pessoa que me trouxe para a política, que me deu condições. Foi através de um homem que eu cheguei na política, foi através de um homem que eu tive acesso aos estudos, aos livros que eu não lia. Então, o homem é muito necessário nessa construção de sociedade junto com a gente, tá? O local de fala é nosso, mas vocês devem estar junto com a gente, lutando. Você que tem uma filha, que é esposa de uma mulher, enfim, que é filho, né, de uma mulher. Então, a gente precisa muito de todos vocês. Quero agradecer também ao meu prefeito Nakano, que sempre está do meu lado e sempre engajado nessas lutas, desde lá de trás, sempre do meu ladinho ali. Quando não era prefeito, era só apenas um amigo. Hoje é um amigo prefeito.
O meu mais novo amigo, que eu tenho um amor, o Romeu, que é o meu secretário de cultura, uma pessoa incrível, que ele, dentro de uma condição de conduta de homem, ele, ó, nota 10. Parabéns. As mulheres, amigas minhas companheiras de trabalho, vocês mulheres, a minha mãe, a minha irmã, enfim, as minhas amigas, amo todos vocês. Muito obrigada. Rúbia, obrigado pela tua presença. Por favor, as suas considerações. Obrigada. Daquela câmera. Que aqui, né? Bom, eu quero falar realmente que... enfatizar que a mulher, ela não é feita para fazer aquilo que o homem, né, pode fazer em sua totalidade, mas a mulher, ela é feita para aquilo que o homem não consegue fazer, né? Então, cuidar de uma casa melhor do que uma mulher, o homem não vai conseguir fazer, né? A mulher, ela tem a graça de fazer parte de um plano divino, que é gerar uma vida, o homem não consegue fazer. Então, assim, muitas coisas que o homem não consegue fazer, a mulher consegue fazer com maestria. Então, eu penso que é uma junção, realmente. E, claro, tem coisas que ambos conseguem fazer igual, né? Igual esses marcadores aqui, eles são de cores diferentes, mas eles fazem o mesmo trabalho. Então, mas tem coisas que a mulher consegue fazer e que o homem não. Então, assim, a gente tem que respeitar a nossa biologia, a gente tem que respeitar realmente os planos que foram nos designados primeiro, né? Então, cuidar da família, cuidar do esposo, cuidar da casa. Às vezes a pessoa não tem um esposo, né? Mas cuidar realmente dos filhos, da prole, eu acho que isso é muito importante, sim. Até mesmo porque os filhos, o primeiro contato deles vai ser realmente com a mãe. Então, assim, muitos dos valores que a mãe ela traz, os filhos também vão trazer no futuro. Então, eu acho que isso é muito importante, são sempre complementos, eu não posso aniquilar o homem de uma tarefa, eu não posso aniquilar a mulher da outra, mas a mulher ela é feita para fazer aquilo que o homem não consegue fazer. E é isso que eu sempre vou defender, porque é aquilo que eu acredito. Então, é isso. Quero muito agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela participação. Olha aqui, tá doida. Mas eu quero muito agradecer por ter me deixado participar, por ter me permitido falar aquilo que eu acredito. Muito obrigada, de verdade mesmo. Você falou que queria que participasse mais vezes, então sim, vai ser um prazer. Sempre que vocês me chamarem, podem contar comigo. Eu vou ficar muito feliz, muito grata. É uma jornada longa, né? É uma jornada longa. É uma jornada longa. Né? Mas parabéns também pelo trabalho de vocês, por estar realmente fazendo esse debate sadio, esse debate saudável, para mostrar para o pessoal de casa ambos os lados, o que cada um defende, né? Eu não estou falando que a mulher ela não deve ter os seus direitos preservados, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando realmente que a mulher ela é feita para fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Então, é isso. Muito obrigada de verdade pelo seu ponto de vista. Foi muito construtivo para mim também. E quero agradecer também o pessoal dos 40 Dias pela Vida, que eu aprendi muito com vocês, aprendi muito de verdade com todo mundo lá. Agradecer a minha mãe por ter me ajudado nessa jornada de estudos e tudo mais, toda a minha vida. E os meus familiares em si, que sempre me apoiam. E acho que é isso, né? Tenho só a agradecer a Deus pela minha vida e por eu estar aqui sem precisar ter sido abortado. Então, estou muito feliz por isso. Obrigado mais uma vez. E, pessoal, a todos que estiveram até aqui conosco, se inscrevam no canal. Deixem aqui no comentário qual é a pauta que você gostaria que a gente abordasse aqui nesse CI Debate. A gente está começando esse projeto, tem muita estrada pela frente. A gente está bem empolgado com essa ideia. E agradecer a VNT Fibras, né, que é o nosso apoiador. Acessem aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, VNT Fibras, conheça os planos, né, internet de alta velocidade aqui da região e com certeza você vai achar ali um plano que vai se adequar aí à sua expectativa. Tá, bom, no Instagram, eu acho que todas as redes sociais praticamente tá @Rubia com Y Beranger. A gente vai deixar aqui na descrição. É melhor, né? Por favor. É francês, né? Não, eu quero É francês. A minha avó ela fala Beranger, né? A minha avó que Beranger. tá no céu. Eu acho que ela tá no céu. Você tem a dupla cidadania, não? Ah, não, Não? porque é bisavô, né? E não Ah, dá tá. mais. Mas a outra portuguesa talvez eu consiga ainda. Ah, legal. Oremos, né? Então deixaremos aqui na descrição o Instagram, as redes da Rúbia. Isso, tá tudo. Tá LinkedIn. Não uso muito LinkedIn. Mas tá LinkedIn, tá todas as redes sociais aí.
E é isso, né? Legal. Soraya, sua rede? Eu vou passar do Instagram, é @SorayaFariasLeal. Tudo junto? Beleza? Tudo junto. Legal. @SorayaFariasLeal. Aquelas, né? Entra, comenta. Segue muito, Dá né? uma engajada. É isso. se E você- no Face é Soraya Leal. Legal. Legal. Pessoal, são só... novamente, né, ratificando aqui, a ideia não é estabelecer certo e errado, é trazer ideias para a mesa, ouvir opiniões e formar a nossa opinião, construir a nossa opinião aí sobre as pautas aqui. Muito obrigado a todos, se inscrevam no canal, um abraço.